Oi, Book Amigas, eu sou a Cacau e falo sobre livros por aqui e em outras redes. E no vídeo de hoje eu estou aqui para papearmos sobre as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março. Em dezembro do ano passado eu havia decidido que seria um pouco mais rigorosa com as minhas leituras nesse ano, porque eu comecei a sentir que na minha estante tinha muitos livros não lidos e no meu Kindle também, então eu decidi que iria ler eles primeiro para depois começar a ler outras coisas e comprar mais livros. E para resolver esse problema, que na verdade não é um problema, deu para entender, eu comecei a fazer uma TBR, que é o To Be Read, que basicamente eu vou escolher antes de começar o mês, eu vou fazer uma lista do que eu quero ler naquele mês, mas eu não vou me obrigar a seguir essa lista exatamente, vão ser só leituras que naquele momento eu estava com muita vontade de ler e acho que valeria a pena. Admito que em alguns meses deram certo, outros nem tanto, outros foram péssimos, mas no geral eu me senti um pouco mais organizada no que eu quero ler e nas minhas prioridades. Em janeiro foi o mês mais caótico para mim, porque foi a primeira vez que eu tentei seguir uma TBR, e a minha primeira leitura foi Catábases, da R.F. Kuang, e talvez eu tenha saído um pouco decepcionada. Eu entendi sim a proposta dele, acho a escrita da R.F. Kuang maravilhosa, absurda, a história foi extremamente criativa, mas eu sentia que em certos capítulos começava a ficar muito lento, muito cansativo, e foi o que acabou fazendo com que a minha experiência não tenha sido tão boa assim. Eu admito que um ponto fortíssimo que me fez gostar um pouco mais do livro foi o fato de que me fez lembrar muito de Inferno, do Dan Brown, e é um livro que eu gosto muito. Minha segunda leitura de janeiro foi lida junto com Catábases, e se não me engano eu acho que eu terminei antes de Catábases. Quando eu li ontem à noite, eu sinceramente não esperava nada desse livro, porque eu admito que hoje em dia, pelo menos, livros de romance não são meu gênero favorito e não é o que eu costumo ler. E eu acho que ontem à noite me pegou tanto, me fez ter um baque gigantesco quando eu terminei de ler, porque eu não esperava nada dele. E ele me entregou absolutamente tudo. Outro ponto que eu gostei bastante do livro foi do fato de ele, sim, tem romance, mas não é 100% do foco durante a leitura. Ele fala muito sobre a perda, o luto e em como a protagonista vai precisar lidar com isso. Eu me envolvi demais com os sentimentos da Ivy, é aquela protagonista que você acaba tendo muita empatia por ela, e é aquele exato livro que quando você termina de ler, você nunca mais vai achar algo do mesmo nível, sabe? Assim, absurdo. Leiam. Depois de sair completamente devastada da minha última leitura, em uma quase ressaca literária, eu decidi ler Jogos Mentais, que a Diva Isa Literatura fala muito bem da autora. Foi uma leitura completamente diferente do que eu esperava, porque ele é contado no ponto de vista de uma garota que tem poderes especiais. O livro acaba sendo lento na maior parte do tempo, mas eu não vejo isso como um ponto exatamente negativo, porque o que me fez sentir durante a leitura foi que a autora queria que desse esse sentimento de calmaria durante os capítulos, e eu gostei bastante, viu? Na minha quarta leitura do mês de janeiro veio finalmente o primeiro favoritado do ano, e é um livro nacional e estou falando de Esôfago. Eu senti muita curiosidade sobre esse livro porque eu ouvi falarem muito bem dele, e eu sei que ele é um livro mais pesado, eu já tinha noção disso, mas falaram que os temas que são abordados são muito bem desenvolvidos. E realmente, é muito bem desenvolvido. Definitivamente foi uma leitura bem densa, e eu senti que foi muito bem desenvolvido e é aquele tipo de livro que te faz ficar pensando sobre ele por alguns dias. A minha quinta leitura de janeiro foi O Avesso da Pele e tenho muitos comentários a fazer sobre esse livro, e 90% não é no sentido bom. Acontece, né? Eu acho que a melhor frase que resume esse livro é: seria bom se não fosse escrito por um homem. O livro retrata sobre o racismo estrutural e em como isso afeta a vida do protagonista. Nisso eu realmente não tenho o que falar, porque é muito bem feito, ele escreve muitíssimo bem, porém o problema que eu tive foi outro. Porém o problema pra mim foi a forma como as cenas relacionadas à mãe do protagonista eram muito descritivas, principalmente quando falava sobre abuso, se é que vocês me entendem. Eu achei muito descritivo, eu achei que não tinha necessidade alguma, porque isso não fez diferença alguma para a história. Se ele tivesse resumido um pouco, de não colocar tantos detalhes, de não falar muito escancarado assim, teria sido um pouco melhor a minha experiência, sinceramente. Eu me senti muito incomodada, porque o problema não é ter cenas de abuso, se você escreve de uma forma respeitosa e bem feita. Porém, eu senti que não foi nenhuma das duas, entende? Foi só pra chocar. Eu não vim aqui pra fazer o papel de chata militante, mas que realmente esse livro é sim muito bem feito.
A questão sobre o racismo é muito bem feita, ele escreve muitíssimo bem, ele tem falas muito importantes e interessantes que eu notei bastante coisa, mas o meu problema com esse livro realmente foi as cenas de abuso relacionadas à mãe do protagonista. Sinceramente, não tinha necessidade alguma, e foi por isso que minha experiência foi um tanto quanto ruim. Minha última leitura de janeiro foi o livro do mês da tag Inéditos que eles mesmos me enviaram. Ele foi uma leitura muito especial para mim, porque além de ter sido meu primeiro recebido de uma parceria, ele foi abordado um tema que eu não esperava e eu nunca me aprofundei sobre, então para mim foi totalmente surpreendente. O livro foi favoritado por um motivo e é a genialidade da autora em ter escrito um livro com esse tema. Em Os Nomes é contada a história de uma família que tem seu destino totalmente mudado a partir do nome da escolha de um bebê. No livro não é contado apenas um destino e sim 3, e quando se passa os capítulos que são as mudanças de realidade, você vê que a partir de uma decisão minúscula pode mudar completamente o destino de uma pessoa. Eu agradeço muito a Tag por confiar no meu trabalho e por fazer escolhas de leituras tão geniais. A minha TBR de fevereiro foi um pouco mais organizada e foi a que eu mais consegui cumprir com as minhas metas. A minha primeira leitura foi bem decepcionante e entra no top piores leituras que eu já tive na minha vida, que inclusive é da Freida McFadden. O Filho Perfeito tem a premissa um tanto quanto interessante, porque é contado no ponto de vista de uma mãe que acha que o filho dele é um suposto psicopata. Eu, sinceramente, achei ele fraquíssimo, nenhum personagem é memorável, eu achei extremamente rápido e é extremamente óbvio o plot, extremamente óbvio. A minha segunda leitura do mês foi completamente devastadora por motivo de E.R.F. Kuang. Eu terminei de ler A Guerra da Papou. Gente, foi caótico. Esse livro foi um misto de sentimentos, porque quando você tá no meio da leitura, sente que vai dar tudo certo, e quando você lê a última página do capítulo, deu tudo errado e mais um pouco. E No Rastro da Mentira é contada a história de Lucy, que foi acusada de ter assassinado a própria melhor amiga, e depois de muitos anos, um podcast de True Crime volta sobre esse assunto, sobre esse caso, e muitas coisas voltam à tona. A forma como os capítulos se desenrolam é muito legal, é muito divertido, ele é muito envolvente, e um ponto que eu gostei bastante na leitura é que ele alterna entre o ponto de vista da Lucy e uns trechos do podcast de True Crime. A minha quarta leitura do mês foi A Fé Afundada, que é contada no ponto de vista do Nesra, de A Guerra da Papoula. Ele é bem curtinho, mas eu acho que vale muito a pena ser lido, porque entendemos melhor o ponto de vista do Nesra durante os livros. A minha última leitura de fevereiro foi da Magia e a Sedução, porque eu queria muito ver o filme, então eu decidi ler antes de assistir. Eu admito que saí um tanto quanto decepcionada, porque o livro é muito arrastado e tem muitos pulos no tempo que te deixa muito confuso e perdido. Para começar bem o mês de março, eu ignorei completamente a minha TBR e iniciei com uma leitura que não estava planejada, porque eu estava maluca, obcecada, querendo saber se essa leitura era tudo isso mesmo. E ele é tudo isso mesmo. Jogo de Amor para Dois é o novo livro da Hayley Hazelwood e assim, eu saí completamente apaixonada. Eu achei ele muito divertido, mas leiam já sabendo que além do livro ser bem curtinho, ele tem um foco total no casal. Agora voltando a seguir a minha TBR, eu decidi ler A Inquilina Silenciosa por indicação do Du Literário, que falou que é um dos thrillers favoritos dele, e eu decidi ver se era tudo isso mesmo. Eu, sinceramente, quando li o título, esperava que seria uma cópia fajuta de A Empregada e eu não poderia estar mais enganada. O livro é contado em 3 pontos de vista de 3 mulheres diferentes. Uma delas é a filha dele, outra é a sua atual vítima e a outra é a namorada dele. Eu achei que a autora conseguiu descrever muito bem as cenas de tensão, achei muito bem desenvolvido e eu li em apenas 3 dias porque eu estava obcecada querendo saber o final desse livro. A terceira leitura de março foi Se Deus Me Chamar Não Vou, e ele é contado no ponto de vista de uma garota de 11 anos de idade. Eu achei a escrita muito interessante, a história é muito envolvente, mas eu assumo que eu havia abandonado ele em janeiro e eu decidi retornar com ele, porque eu senti que ele ia melhorar e ele realmente melhora bastante. O livro não tem um tema muito específico, porque ele é contado sobre a vida da protagonista. Ele é meio jogado, vamos dizer assim. Um capítulo fala sobre uma coisa, outro capítulo fala sobre outra, aí depois volta em um assunto. Então realmente é como se estivesse contando no ponto de vista de uma garota de 11 anos e o cotidiano dela. Minha quarta e última leitura do mês de março foi O Que Está Lá Fora, que foi o meu primeiro thriller da Dark Side. Eu vou assumir que eu esperava um pouco mais dessa leitura, eu achei um pouco mais arrastado, e de certa forma o plot eu já esperava um pouco. Então não vou dizer que foi uma leitura muito uau, porque não foi, mas foi divertido de ler, acho sim que vale a pena.
E essas foram as minhas leituras do trimestre. Tudo que eu falei nesse vídeo já foi falado no Instagram, que é a rede social que eu posto todos os dias sobre o que eu tô lendo, o que eu estou assistindo e um pouquinho da minha vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!